Esta é a Transamazônica, uma rodovia que corta a maior floresta tropical do planeta. Sua construção teve início há 53 anos a partir da derrubada de uma castanheira. No entanto, até hoje, permanece incompleta, sem previsão para a conclusão. A rota percorre desde Cabedelo, na Paraíba, até Lábrea, no Amazonas, totalizando 4.260 quilômetros, dos quais quase metade ainda não possui asfalto. A falta de pavimentação, lama, acidentes, ocupações ilegais e desânimo marcam as 5 décadas da BR-230. Neste vídeo, você conhecerá a história e os inúmeros problemas da pior rodovia do Brasil. A construção teve início na década de 70, época em que os defensores do meio ambiente eram escassos e o desmatamento não era questionado. Foi durante o governo de Emílio Médici que a Transamazônica, símbolo da ditadura militar, começou a ser desenvolvida. Tudo começou após uma breve visita do presidente ao Nordeste em 1970, quando a região enfrentava uma grave seca. Durante seu discurso em Recife, o presidente decidiu tomar medidas para resolver a situação. Uma das ideias naquela época era levar os nordestinos para ocupar áreas desabitadas da região norte, algo que não se concretizou. 2 semanas após a visita, a construção da rodovia foi idealizada e começou a ser planejada com a criação do Programa de Integração Nacional, que visava promover maior integração na economia do país. Inicialmente, o projeto previa uma estrada de 8.000 quilômetros conectando os oceanos Atlântico e Pacífico, atravessando toda a extensão do território sul-americano, do leste ao oeste, desde o nordeste e norte do Brasil até o Peru e Equador. No entanto, o plano foi revisado e encurtado até a fronteira entre Brasil e Peru. Oficialmente, as obras começaram em 9 de outubro de 1970, com a inauguração de uma placa a 6 quilômetros da cidade de Altamira, no Pará. Os trabalhadores enfrentavam um isolamento completo, passando meses sem qualquer comunicação, obtendo informações apenas durante visitas às cidades próximas e geralmente sendo transportados por pequenas aeronaves que aterrissavam em pistas rudimentares. Após algum progresso, houve uma revisão no plano, reduzindo o projeto para 4.977 quilômetros, com destino a Benjamin Constant, no Amazonas. No entanto, as obras foram interrompidas em Lábrea, no mesmo estado, resultando em um total de 4.260 quilômetros construídos. Cerca de 35 milhões de metros cúbicos de terra foram escavados, e aproximadamente 4.000 metros de pontes de madeira foram construídos, muitas das quais tiveram que ser reconstruídas várias vezes ao longo dos anos devido aos danos naturais. Nesse período, uma área de 100 milhões de metros quadrados foi desmatada. Árvores majestosas, com mais de 50 metros de altura e centenas de anos de existência, eram derrubadas em questão de minutos. A Transamazônica redesenhou a região, impactando significativamente a vida socioambiental das comunidades e da Amazônia, incluindo povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e populações urbanas. Também causou mudanças notáveis na fauna e flora local, além de problemas como grilagem de terras e extração ilegal de madeira e ouro na floresta adjacente à rodovia. A BR-230 foi inaugurada em 27 de agosto de 1972, ainda incompleta e com vários trechos por asfaltar, devido à sua extensão enorme. Mesmo inacabada, a Transamazônica se posiciona entre as maiores vias do mundo, cortando 7 estados: Paraíba, Ceará, Maranhão, Tocantins, Piauí, Pará e Amazonas, atravessando 63 municípios em 3 diferentes ecossistemas. Atualmente, 1.753 quilômetros ainda são de terra, segundo dados do Departamento Nacional de Infraestrutura, o que representa grandes obstáculos para os motoristas de diversas partes do Brasil. Durante o período de outubro a março, correspondente às chuvas intensas na região, é praticamente impossível viajar pela BR-230. Os viajantes enfrentam dificuldades com lama, atoleiros, longas filas de veículos e, às vezes, têm que buscar rotas alternativas.
Alguns proprietários de fazendas cobram taxas para permitir a passagem, e as queimadas são comuns nos períodos secos. Meio século após a inauguração, a história revela que o projeto resultou em uma catástrofe ambiental e humanitária, afetando tanto o meio ambiente quanto as comunidades ao longo da estrada. Lábrea, a última cidade ao longo da rodovia, é uma das frentes mais recentes e devastadoras de desmatamento ilegal na Amazônia. Acompanhada por grilagem e invasão de terras com atos violentos, a zona rural desse município registrou, em uma década, 7 homicídios relacionados a conflitos agrários, conforme a Comissão Pastoral da Terra. A BR-319, outra rodovia que simboliza o fracasso do projeto de integração conduzido durante a ditadura militar, é a única conexão terrestre entre Manaus, na região amazônica, e o restante do Brasil, passando por Porto Velho e Roraima. Dos 885 quilômetros inaugurados em 1976, cerca de 450 quilômetros ainda permanecem sem pavimentação. Um cacique denunciou que, desde 2021, apenas a manutenção da BR-319 tem causado significativo desmatamento, grilagem de terras e abertura de ramais ilegais que invadem as terras indígenas. Observou-se também que os proprietários das grandes terras são frequentemente pessoas do sul do Brasil, além de empresas multinacionais, destinando as áreas principalmente para a criação de gado e cultivo de soja. A construção de vias e rodovias é apontada como uma das principais causas diretas de desmatamento no Brasil. Imagens aéreas ilustram como a expansão de estradas está associada ao aumento do desmatamento, com estradas perpendiculares à BR-230 permitindo uma penetração profunda nas áreas florestais locais. Inicialmente, as rodovias foram abertas para proporcionar acesso aos agricultores e colonos da região, promovendo o lema "A terra sem homens para homens sem terras" ou para impulsionar o desenvolvimento na região amazônica. No entanto, madeireiros aproveitaram essas rodovias para expandir ainda mais o desmatamento nas redondezas. Na tentativa de conter os desmatamentos e promover o manejo sustentável das florestas, várias unidades de conservação estão sendo estabelecidas ao longo da BR-230, utilizando a gestão florestal. Entretanto, ainda não se sabe quando a rodovia será finalizada. A pavimentação do restante da Transamazônica é uma tarefa complexa devido ao elevado custo envolvido e aos estudos necessários sobre o impacto ambiental que essa pavimentação traria. Apesar dos obstáculos, a estrada transamazônica ainda desempenha um papel crucial como rota de transporte na região norte do Brasil. O governo brasileiro tem feito investimentos em melhorias na rodovia, visando aprimorar a sua condição e enfrentar questões como contrabando, atividades ilegais e impactos ambientais. Aqui termina o vídeo. Comente o que pensa sobre a rodovia Transamazônica. Este é o interessantíssimo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e assista a um vídeo anterior.